Bom, vamos lá, pessoal. Vamos retomar aqui a nossa aula, certo? É, lembrando, na aula passada, foi o que a gente viu, nós começamos a ver a parte de movimento uniformemente variado, certo? Então, hoje a gente vai ver, vamos continuar, né, vendo mais algumas propriedades do movimento uniformemente variado e vamos aplicar o movimento uniformemente variado a um caso muito comum que acontece com a gente, certo? No nosso dia a dia, que é quando você tem que a gente chama de movimento vertical, né? Quando você joga um objeto para cima, a gente sabe que esse objeto vai cair, certo? Vamos entender um pouquinho disso hoje, né? Vamos lá, deixa eu ajeitar aqui a minha câmera. Essa luz improvisada. Vamos lá. Fazendo aqui uma revisãozinha, certo? Do movimento uniformemente variado, certo? Falei para você o seguinte, que de uma forma geral, o movimento, como é que a gente estuda o movimento? A gente tem uma função da posição com o tempo, certo? Temos uma função da velocidade com o tempo, a função horária da posição, a função horária da velocidade, e da aceleração com o tempo. Basicamente é isso, certo? Você dizer que você estudou o movimento, você escreveu o movimento, é isso. Saber como a posição do corpo para cada tempo, a velocidade do corpo para cada tempo e a aceleração para cada tempo. No caso do movimento uniforme, ela sempre tem um valor constante, certo? Sempre tem um valor constante. Né? E você pode calcular esse valor constante como sendo ΔV sobre ΔT, que é a mesma formulazinha da aceleração média. Mas aqui vale aquilo que eu sempre falo para velocidade. Né? Então, essa equação ΔV sobre ΔT, dizer que a aceleração é igual a isso, só é verdade para o movimento uniformemente variado. Para algum movimento mais geral, o movimento oscilar do harmônico, por exemplo, né, movimento harmônico simples, ou movimento de queda livre sobre a ação da atmosfera, né, um movimento também dos cometas, né, em torno da Terra, enfim, qualquer outro tipo de movimento, você não pode dizer que a aceleração é ΔV sobre ΔT, certo? Você tem que usar, usando aquela expressão, usando o limite, tudo bem? Mas esses são casos mais avançados que a gente não estuda, certo? A velocidade, a gente calcula como sendo voat, né? V igual a V0 mais AT. E aqui eu faço uma observação, né? Você não pode dizer que velocidade é ΔS sobre ΔT. Né? Você não pode dizer isso, certo? Se você fizer isso, nesse caso vai dar errado. Porque, como eu falo para vocês, a velocidade não é ΔS sobre ΔT. O que é ΔS sobre ΔT é a velocidade média. Isso aqui sim. Certo? A velocidade mesmo é aquela fórmula envolvendo limite, que a gente não usa. Tudo bem? Mas aí para cada caso a gente vê a equação da velocidade. Certo? E a posição, né? Aquela fórmula que eu chamo de sorvetão. S0 mais V0T mais A T2 sobre 2. Certo? Basicamente a gente viu isso. Vimos também a equação de Torricelli, né? P ao quadrado igual a V0 ao quadrado mais 2A delta S. Então essas aqui são as equações que a gente vai usar no movimento uniformemente variado. Certo? Essas quatro equações. Né? No fundo, a gente só usa essas duas, né? Essas duas aqui são essas duas, ou SS, são essas duas aqui reescritas de outra forma. Basicamente é isso. Certo? Então, o mais importante mesmo são essas duas. Ok? Mas vamos lá. Então, para a gente exercitar, relembrar direitinho, vamos fazer aqui um exercício do livro. Deixa eu ajeitar aqui esse. Apagar aqui. Pegar aqui o exercício da página. O exercício da página 67 do livro. E ele fala o seguinte. Ele fala: a função horária do
aceleração está lá e a função horária da velocidade. Então, aqui, ó, pelo amor de Deus, né? Ele quer o espaço inicial, a velocidade inicial, a aceleração e a função horária da velocidade, né? Essa questão aqui é ridícula, né? É só você comparar, né? S igual a S0 mais V0T mais AT2 sobre 2. Certo? É só olhar. Então, S0 é o 2, com 2 metros. V0, 3 metros por segundo. Só a aceleração que vai exigir um pouquinho mais de raciocínio, né? Porque o A dividido por 2 é 5. Ou seja, o valor da aceleração, quando divide por 2, dá 5. Então, a aceleração é quanto? O quanto é que dividido por 2 dá 5? 10, né? 10 metros por segundo ao quadrado. Certo? E por último, para a gente achar a função da velocidade, né? V igual a V0 mais AT. V igual a V0, que é 3, mais A, que é 10. T. Pronto. Isso aqui é a função da velocidade. Simples, né? Chega a ser... Chega a dar vergonha de simples. Certo? Vamos lá, para a gente continuar exercitando, vamos ver o gráfico, né, da equação do sorvetão, que é onde eu quero chegar. Tá bem? Então, vamos lá. O exercício ele fala o seguinte. Um móvel realiza um movimento uniformemente variável cuja função horária do espaço é... Aí já vai dar aqui a função horária do espaço. S igual a 10 mais 18t menos 3t ao quadrado. Determine a velocidade do móvel nos instantes t igual a 0, 1, 2, 3, 4, 5. Você quer saber a velocidade, né? Quando o tempo for segundo, aqui em metros por segundo, quando o tempo for 0, quando o tempo for 1, quando o tempo for 2, 3, 4. Ele pede no 5 também, mas não vamos fazer porque não tem mais espaço. Certo? Mas a lógica é a mesma. Né? Então ele está relacionando velocidade e tempo. Qual é a equação que relaciona a velocidade e tempo? V0 mais AT, né? Voat. Certo? V igual a V0 mais AT. Então, para eu usar essa equação, eu preciso conhecer quem é o V0 e quem é a aceleração. Para eu saber quem é o V0 e quem é a aceleração, eu olho para cá. Eu sei que esse termo aqui que multiplica o T é o V0. Então, meu V0 é 18. E a aceleração, né? Esse cara que multiplica até o quadrado, quem é? É a aceleração dividida por 2. Então, ou seja, a aceleração dividida por 2 dá menos 3. Então, a aceleração vai ser menos 6. Certo? Então, essa aqui é a minha equação. Se eu quero saber a velocidade para qualquer instante de tempo, basta substituir o tempo aqui. Né? Quando o tempo for 0, é 18. Quando o tempo for 1, então, minha velocidade quando o tempo for 1 vai ser 18 menos 6 vezes 1, que quanto aqui? 12. 12 metros por segundo. Que é para tempo igual a 1, né? Segundo. O tempo igual a 2 segundos vai ser 18 menos 6 vezes 2, que aí vai dar 6 metros por segundo. O tempo t igual a 3 segundos vai ser V igual a 18 menos 6 vezes 3, e aqui vai dar 0. O tempo t igual a 4 segundos vai ser V igual a 18 menos 6 vezes 4, que aqui vai dar menos 6 metros por segundo. Então, ou seja, quando o tempo for 1, é 12, 2, 6, 3, 0, 4 menos 6. E aí você já deve ter visto que sempre diminui quanto? 6, né? Mas é exatamente isso que o movimento fala, né? Se você tem uma aceleração constante de menos 6 metros por segundo ao quadrado, significa dizer que a cada segundo a sua velocidade perde 6 metros por segundo. Né? Vou repetir sem falar as unidades que fica mais fácil de entender. A cada segundo, a velocidade diminui 6. É isso. Então, por isso que, né,
C vai diminuindo de 6 em 6 aqui, certo? Então, essa é a característica do movimento uniformemente variado, né? A do movimento uniforme acontecia isso, mas era na posição. Por isso que a gente chama de movimento uniforme, certo? Porque a posição vai variando de forma uniforme. No movimento uniformemente variado, o que vai mudando de forma uniforme? A velocidade. Então, é por isso que é uniformemente variada. A variação da posição, né, que é a velocidade, varia de forma uniforme. Certo? Então, uniformemente variada. Tudo bem? Vamos lá. Vou apagar aqui. Qualquer dúvida, pessoal, vocês podem voltar lá no chat, certo? Lá no chat não, no WhatsApp, ou então lá no Google Classroom, certo? Pode usar qualquer das duas ferramentas você pode usar, certo? Vamos, só para a gente finalizar, vamos fazer uma questão aqui. Diz o seguinte, um carro A parte do repouso com aceleração escalar constante de 4 metros por segundo. Então, tem um carro A aqui, parte do repouso. Ou seja, inicialmente a velocidade dele é zero, mas ele tem uma aceleração de 4 metros por segundo ao quadrado. Acho que eu falei, esqueci de falar ao quadrado, né? Beleza. Aí, no mesmo instante, um carro B passa por A com a velocidade constante de 8 metros por segundo. Então, está aqui o A. No mesmo instante, está passando um carro B com a velocidade de 8 metros por segundo. Os carros descrevem trajetórias paralelas. Então, como se fosse um PEG aqui, sendo que um está parado e começa a acelerar, e o outro ele já está com essa velocidade de 8 metros por segundo. Na hora que o carro B passa por A, o A começa a sair. Certo? Aí ele pega o seguinte, no item A, quanto tempo o carro A alcança o carro B? Certo? Em quanto tempo o carro A alcança o carro B? Né? Então, só para a gente entender um pouquinho da questão aqui, o que vai acontecer? O carro A inicialmente está parado, e o carro B está em certa velocidade. Então, como o carro A está parado, né? Inicialmente, o que vai acontecer? Está aqui o A e está aqui o B. O B ele já tem a velocidade, então ele vai passar o A. O A está começando a pegar no tranco agora. Certo? Mas como o A tem uma certa aceleração, em algum momento ele vai pegar o B aqui na frente. Quer saber que momento é esse? Ou seja, sempre que tem essas questões que envolvem dois veículos, dois corpos, você sempre vai fazer a função horária do A, faz a função horária do B, certo? E aí, quando você quer achar o instante que eles se encontram, você iguala a posição do A com a posição do B, porque em algum momento a posição deles vão ser iguais, né? A posição deles foram iguais aqui nesse tempo, mas quando chegar em algum momento aqui na frente, certo? Vamos botar aqui o meu eixo S aqui, ó. Primeiro o B passa o A, mas em algum momento o A pega o encontrar de novo aqui. Certo? Vamos lá, então para achar a posição do B, o B ele sempre mantém a velocidade constante, então é aquele conteúdo que a gente viu. Aqui é o movimento uniforme, né? Então vai ser movimento uniforme, então é S0 mais VT. S0, eu vou adotar essa posição como sendo a posição inicial. Como eu falei, você pode adotar a posição do jeito que você quiser. Podia ter adotado aqui 10 metros atrás, 20 metros atrás e tal, mas era só para complicar minha vida. O mais fácil seria adotar aqui seno zero. Certo? Então, o meu eixo adota aqui seno zero. E nesse sentido crescente. Então, a posição inicial do B é 0, né? Então S0 mais VT, e o V é 8. Então, S0 mais VT é simplesmente a posição de B é 8T. No de A é o movimento uniformemente variado. Então, é S0 mais V0T mais AT2 sobre 2. Certo? Vamos fazer devagarzinho. S0 mais V0T mais AT2 sobre 2. Certo? Então, S0, o A também está partindo do zero. A velocidade inicial do A também é zero. Então, a posição do A vai ser simplesmente a aceleração, que é 4, dividido por 2 dá 2, T ao quadrado. Pronto, isso aqui é a função horária da posição de B, função horária da posição de A. Se eu quero saber o tempo em que eles se encontram, eu vou dizer que o SA é igual a SP, né?
Se eles estão na mesma posição, né? Se eles se encontram, eles têm a mesma posição, SA igual a SB. Você vai dizer que 2t ao quadrado é igual a 8t. Aqui você pode resolver de várias formas, né? Então, uma solução é t igual a zero, ou seja, inicialmente eles estão no mesmo lugar, mas a solução não interessa a gente. Então, interessa algum tempo aqui, né, que eles se encontram, diferente de zero. E aí, ou seja, o tempo é diferente de zero, significa dizer que eu posso cortar o tempo nos dois lados, significa 2t igual a 8. Eu já acho que o meu tempo é 4 segundos. 4 segundos após o encontro deles aqui, eles vão se reencontrar, certo? Lá na frente. Tudo bem? E aí, depois ele pergunta o seguinte: qual a distância que A percorre desde a sua partida até alcançar B? Distância que o A percorre até alcançar B. Essa aqui também é só a gente fazer o seguinte, né? Ó. Travada? Pronto, voltou. Se eu quero saber a posição final, para eu saber quanto o A se deslocou, eu tenho que saber a posição final do A. A posição final do A é só pegar o tempo que eles se encontram, né? E substituir a equação do A. Então vai ficar 2 vezes 4 ao quadrado. Então 4 ao quadrado é 16 vezes 2, 32 metros. Ou seja, o A ainda se deslocou 32 metros para poder encontrar o carro B. Certo? Vamos lá, vamos continuar, né? Interessante essa questãozinha para a gente só relembrar, né, dessas equaçõezinhas, como é que usa, para que usa. Certo? Então fica o seguinte. Deixa eu ver aqui. Bom, vamos lá. Então fica o seguinte. Só para a gente terminar essa parte aqui, antes de a gente entrar na parte de movimento vertical, nós vamos ver algumas propriedades do gráfico do S contra T. Certo? Gráfico S contra T no movimento uniformemente variado. Certo? A gente já viu algumas propriedades do gráfico V contra T. Né? Fazendo a revisãozinha, V contra T, né? Lembrando, a equação é V0 mais AT, certo? Aí tem aquela história de que isso aqui é uma reta, né? Pode ser uma reta crescente ou uma reta decrescente. Ela vai ser crescente quando é maior do que zero, decrescente quando é menor do que zero. Vai ter esse ponto aqui quando corta o eixo vertical, é a velocidade inicial, né? Quando corta o eixo horizontal, que a gente chama de raiz lá na matemática. Aqui vai ser o ponto onde a velocidade é zero, né? Onde é um ponto de retorno. Certo? Lembra que sempre acontece isso, quer dizer, no movimento uniforme. Pode acontecer isso, né, no movimento uniformemente variado, do corpo retornar, né? Ele está indo no sentido, ele para e volta, certo? Que é o caso quando você joga um objeto para cima, né? Quando você joga o objeto para cima, isso aqui é um movimento uniformemente variado. Então, quando eu jogo o pincel para cima, ele para e retorna, né? Ele sobe, para e desce. Né? Então, todo movimento uniformemente variado, isso pode acontecer. Né? Não quer dizer que todo vai acontecer, mas pode acontecer. Certo? Isso aqui foi do gráfico do V contra T. Agora vamos ver o gráfico do S contra T. Então, o gráfico do S contra T, a gente vai ver a equação do sorvetão. Né? S é igual a S0 mais V0T mais A T2 sobre 2. Certo? Então, o que acontece aqui? O que acontece é que quando o S só dependia do tempo, assim, ó, lá no movimento uniforme, a gente viu que isso aqui era uma reta, né? Só que agora tem um t ao quadrado. Então, lá na matemática, quando tinha um x ao quadrado na função, você dizia que era o quê? Né? Você chamava da função do segundo grau, né? A gente escrevia assim, ó, ax ao quadrado mais bx mais c. Ou seja, essa mesma equação que você viu lá na matemática, sei lá em qual série, oitava, não, antes, já qual série que vê isso, certo?
É essa mesmo aqui, só que a diferença é com o nome das letras trocadas e a ordem trocada também, né? Na realidade, é assim, ó, esse C aqui a gente coloca primeiro, né? Então é assim, ó. O X está fazendo o papel do tempo, né? Ou o tempo faz o papel do X, né? Tanto faz. Então, só que aqui a gente sempre bota os termos do tempo aqui por último. Então, eu vou deixar ele aqui, ó. Vai ficar A ao quadrado e aqui o C. Então, o que a gente observa? Que o C faz o papel do S0, V0 faz o papel do B, e o A sobre 2 faz o papel do A. Certo? Então, todas as propriedades que você estudar dessa equação vai ser válida aqui também. Certo? Vou relembrar aqui, né? Então, a primeira e mais importante é que como é que é o gráfico dessa equação? Não sei se vocês lembram, vocês estão lembrados, mas o gráfico de uma equação polinomial, né, de uma função polinomial do segundo grau é uma parábola. Certo? É uma parábola, e essa parábola pode ser de duas formas. Ela pode ter a concavidade voltada para baixo, ou ter uma concavidade voltada para cima. Certo? Aqui, ó. Dá uma escurecida aqui, que o pincel azul está um pouco fraquinho. Pronto. Certo? O que determinava se a concavidade era para baixo ou para cima? Era o sinal do A. Aqui é o sinal do A sobre 2, sendo que A sobre 2 é o mesmo sinal da aceleração, né? Então, ou seja, se a sua aceleração for positiva, aceleração positiva, parábola com cavidade voltada para cima. A aceleração negativa, parábola com concavidade voltada para baixo. Certo? Outra coisa dessa parábolazinha que a gente estudava, né? Esse ponto bem aqui assim, ó, que é quando a parábola corta o eixo vertical, é exatamente a posição inicial, certo? Exatamente a posição inicial, ou seja, aqui é a posição inicial, tudo bem? Esses pontos bem aqui assim, a gente chama o quê? A raiz da função, a raiz da equação, certo? E esses pontos vamos chamar aqui de T1 e T2. Esses pontos são o quê? São os pontos em que a posição é zero, certo? Ou seja, para a gente achar esses pontos, né, você vai pegar a equação, a função horária da posição, e vai dizer que o S é zero, né? Porque esses pontos aqui, ó, o S é zero, né? Exatamente esses pontos. A posição é zero, né? É o que o gráfico está me falando, né? Ó. Se eu for acompanhar aqui qual é o S desse ponto, eu vou puxando aqui até chegar no eixo S, dá zero. E o S desse ponto, mesma coisa, né? Puxar até chegar ali. Aqui é a mesma coisa, e aqui é a mesma coisa. Certo? Em relação a tempos negativos, já expliquei nas aulas passadas, né? Que o tempo negativo pode fazer sentido ou não. Se existir movimento para o tempo anterior que começou a ser observado, então você pode contar com o tempo negativo, como se existisse. Mas se não existiu movimento, então você não pode dizer que você não pode trabalhar com tempos negativos. Tudo bem? Mas se existir, você pode trabalhar, não tem problema nenhum. Tudo vai depender do contexto da questão, se ela deixou entendido isso ou não. Certo? Então, vamos lá, mais outro detalhe. A parábola tem um vértice, né? Esse ponto mais alto aqui, ó. O vértice. Certo? Esse vértice ele tem a seguinte propriedade. Né? Observe que eu não tenho um gráfico abaixo, se eu tiver para voltar para cima, eu não tenho um gráfico abaixo daqui, desse ponto. Né? Assim como aqui eu não tenho um gráfico acima. O que significa dizer? Significa dizer, lembrando, esse gráfico ele tá marcando todas as posições que o corpo percorre. Então, o que significa dizer é que o corpo ele vai ter uma posição mínima, nesse caso, e depois ele vai subir. Ou seja, diferente do caso que era uma reta, né? Lembrando, quando era uma reta assim, ó, o corpo ele podia andar, ter todas as posições. Para cada tempo ele tinha uma posição. Certo? Aqui não, vai existir posições em que o corpo ele nunca vai ficar.
Exatamente porque tem aquele ponto que ele para e retorna. Então, o que está acontecendo aqui? Ó? O corpo, nesse tempo aqui, ele está nessa posição. Aí, nesse tempo aqui, ó, ele está nessa. Bem aqui, assim, ele está na posição inicial. Nesse tempo, ele está nessa. E assim vai. Ó. Observe que de acordo que eu vou chegando na parábola, ele vai ter essa posição mínima e ele não vai descer mais. Para o próximo tempo seguinte, ele começa a subir. Observe que agora, ó, ele está subindo, a posição dele está aumentando de novo. Certo? Ou seja, é literalmente o corpo, ele, nesse caso aqui, ele estava descendo, chegou nessa posição mínima e subiu. Então, ou seja, na parábola, certo? No movimento de movimento variado, observe que vai existir uma posição mínima, certo? Vamos botar aqui um S mínimo, né? E esse instante aqui, essa posição mínima, é exatamente quando o corpo retorna, né? Ele desceu, parou e subiu. Então, ou seja, que esse aqui é exatamente o instante de retorno, o instante de inversão do movimento, certo? Então, o instante ou retorno, certo? Então, ou seja, nesse instante de retorno, quando a parábola vai para cima, ele tem uma posição mínima. Se eu olhar aqui para o outro caso, é o contrário, né? No instante de retorno, certo? No tempo de retorno, o corpo ele vai ter uma posição máxima, um S máximo. Certo? Lá na matemática, a gente chama esses caras de quê? De X do vértice e Y do vértice. Opa, boa tarde, Gustavo. Eu já tinha iniciado a aula aqui, mas, assim, mas conteúdo novo mesmo eu comecei quase agora, né? Eu estava só, eu revisei um pouco, né? E agora eu estava no conteúdo mesmo, eu estava só explicando que o gráfico da posição contra o tempo agora é uma parábola. Eu estava explicando uma propriedade importante da parábola, que lá na matemática a gente chama de x do vértice e y do vértice, né? Mas aqui na física, o x do vértice é exatamente o tempo de retorno, ou seja, lembrando que o movimento de forma de variada, ele tem aquele retorno, né? Ele está indo no sentido, ele pode parar e voltar, certo? Então, o x do vértice é exatamente o tempo de retorno, e o y do vértice é a posição mínima que o corpo atinge ou posição máxima, certo? Que no caso do movimento uniformemente variado, ele vai ter essas posição mínimas e posição máxima, certo? Que só fazendo aqui uma revisão, né, do que a gente viu na aula passada, isso aí acontecia quando era no gráfico de V contra T, isso acontecia exatamente quando essa reta, né, passava aqui cortava o eixo horizontal. Ou seja, na hora que, no tempo em que no gráfico do V contra T a reta está cortando o eixo horizontal, nesse mesmo tempo a parábola está tendo o vértice dela. Certo? Isso, na realidade, está ligado ao fato de que o teorema fundamental do cálculo, certo? Mas isso é coisa mais avançada, né? Falei aqui só por curiosidade. Tudo bem? Vamos lá, vamos fazer aqui um exercíciozinho. Vamos lá. Vou fazer aqui um exemplo que vai ter que é assim, ó. Ele dá aqui o gráfico da velocidade quanto o tempo, V em metros por segundo, tempo em segundo. Vamos dizer que quando o tempo for 10 segundos, a velocidade é a 20. Quando o tempo for, vou botar aqui 2 segundos, vamos botar 5 segundos. 5 segundos, a velocidade, vai ficar bonitinho, vamos botar 10, porque aí ficou quase metade, né? Então, pronto. Aí ele quer saber o seguinte, ele quer saber, certo? No item A, quanto é a aceleração do corpo. No item B, a velocidade inicial. No item C, o instante de retorno, de inversão de movimento, certo? Retorno ou inversão.
certo? No item D, ele quer saber se o corpo tem uma posição máxima ou mínima e o valor dela, certo? Então, vamos lá. O item A, aceleração, a gente pode fazer isso aqui usando aquela formazinha. A aceleração é delta V sobre delta T, certo? Essa fórmula aqui sempre vai ser útil quando souber duas velocidades e dois tempos, que é o que eu tenho aqui, ó. Eu sei que quando o meu tempo for 10 segundos, minha velocidade é 20. Quando o meu tempo for 5 segundos, minha velocidade é 10, certo? A velocidade vai ficar 20 menos 10, certo? E delta T é 10 menos 5, né? Então, minha aceleração vai dar aqui 20 menos 10, 10. 10 menos 5, 5. 10 dividido por 5, 2 metros por segundo ao quadrado. Achamos a aceleração. Facinho. Para achar agora, no item B, a velocidade inicial, como é que a gente faz? Então, vamos usar o V igual a V0 mais AT. Quero achar a velocidade inicial. Para achar a aceleração, que é 2. Só que eu preciso ter a velocidade e o tempo, né? Então, na verdade, eu tenho 2, né? Eu sei que quando meu tempo for 5, a velocidade é 10. Quando meu tempo for 10, a velocidade é 20. Eu posso usar qualquer um dos dois, né? Então, vou fazer o seguinte, que a velocidade vai ser 10, igual ao V0, que eu quero saber. A aceleração, descobri que era 2. E o tempo, quando a velocidade é 10, é 5. Certo? Então, eu usei esse ponto aqui, ó. V10 e tempo 5. Eu poderia ter usado esse. Aí eu tenho que botar V igual a 20 e o tempo igual a 10. Certo? Eu não posso trocar aqui, né? Eu não poderia botar aqui sendo 10. Por quê? Porque aí eu estava errado. Porque quando o meu tempo for 10, a velocidade é 20. Certo? Bom, então aqui eu já acho o seguinte, que o V0 é 0, né? Quer ficar 10 igual a V0 mais 2 vezes 5, que dá 10, então o V0 dá 0. Ou seja, eu desenhei esse gráfico errado, né? Essa minha reta, na realidade, ela está desenhada errada aqui. Vamos corrigir ela. Deixa eu ver assim, ó. Por que ela está certa agora? Porque quando o tempo for 0, a velocidade é 0. Então, a minha reta passa pela origem. Tudo bem? Vamos lá. O item C, ele pede o instante de retorno. Vamos fazer aqui. O item C, o instante de retorno, né, ou o instante de inversão do movimento, é quando a velocidade é 0. Que inclusive a gente já acabou de descobrir, né? Eu passo falando de que V vai ser igual a V0 mais AT, né? Então, V0 vai ser... V0 é 0, né? Escolhemos que era 0, então o A é 2 vezes o tempo T. Eu quero achar o tempo quando a velocidade é 0, certo? Porque a velocidade é 0 no próprio 0, né? Ou seja, aqui eu já acho que o instante de retorno é o próprio 0, não é o instante inicial. Certo? O instante inicial é o próprio instante de retorno. Certo? Ele quer saber qual a posição máxima e mínima. Né? Então, vamos fazer aqui o item D. Depois eu faço o item E, que é só o gráfico, né? O esboço do gráfico, para a gente ver. Aí, a posição mínima, ele tem que me dar a informação a mais que ele não me deu. Quer dizer que a posição inicial, é o valor da posição inicial. Vamos supor que seja 20 metros. O valor da posição inicial. Certo? Então, para eu achar o valor da posição mínima, o que eu vou fazer? Vou pegar S igual a S0 mais V0T mais A T2 sobre 2, certo? Aliás, vamos fazer o seguinte, vamos botar isso aqui como sendo... deixa eu ver aqui. Vamos colocar 25. Ou melhor ainda, menos 25. Pronto. Menos 25. Certo? Então, vamos achar a posição mínima. Para eu achar a posição mínima, nesse caso vai ser fácil, né? Então, eu boto aqui a posição inicial, menos 25. O V0 é 0.
o A é 2 dividido por 2, vai ficar mais t ao quadrado. A posição mínima é quando eu substituo o tempo quando ele inverte. O tempo quando ele inverte aqui, por coincidência, dá exatamente o tempo t igual a zero. Então, deu menos 25 metros. É a mesma posição inicial, né? A posição mínima é a mesma posição inicial. Certo? Vamos criar aqui os outros itens. O item F, que ele quer saber o tempo em que o corpo passa pela posição igual a zero. Certo? E no item E, o gráfico. O gráfico de S contra T. Certo? Então vamos lá, vamos fazer aqui o item F, que é quando ele passa por S igual a zero, né? Aqui nós já achamos a posição, ou seja, S é igual a menos 25 t ao quadrado, mais t ao quadrado, perdão. Achamos aqui a função horária da posição, né? Mais t ao quadrado, pegamos aquela equação do sorvetão, substituindo a posição inicial, a velocidade inicial que é zero, e a aceleração, né? Que é A sobre 2, sendo que o A é 2, dividido por 2 dá 1. E eu quero achar o tempo quando S é zero. Então, basta fazer isso aqui igual a zero, vai ficar menos 25 mais t ao quadrado, né? Então, passo o tempo lá de lá, tira a raiz, vai ficar mais ou menos 5 metros, ou segundos. Ou seja, ele vai passar pelo zero quando o tempo for menos 5 segundos ou mais 5 segundos, certo? Então, vamos analisar graficamente como é que é esse movimento. Ele é assim, ó. O movimento é uma parábola, certo? E o vértice da parábola está exatamente aqui no tempo t igual a zero, né? O ponto de retorno é exatamente o tempo t igual a zero. É um gráfico assim, né? Onde aqui é menos 5 e aqui é 5. Tudo bem? E esse ponto bem aqui assim, que é a posição inicial, menos 25. Tudo bem? Esse aqui seria o gráfico. Certo? Alguma dúvida? Qualquer dúvida, você pode falar aí. Certo? Vamos lá. E aí, para a gente finalizar a aula de hoje, falei aqui um pouquinho do gráfico, né, de S contra T. Para a gente finalizar a aula de hoje, nós vamos ver uma aplicação do movimento uniformemente variado. Certo? A aplicação do movimento uniformemente variado é que é o caso do movimento sobre a aceleração da gravidade. Certo? Que é o que a gente chama de movimento na vertical. Certo? Movimento na vertical. Porque a gente tem que entender alguns conceitos importantes do movimento na vertical. Ou seja, é quando você solta um objeto. Né? Se você soltar um objeto, a gente diz que esse corpo ele se movimentou na vertical. Tudo bem? Ele está se movimentando aqui na vertical. Certo? E aí tem algumas coisas que a gente tem que entender. Né? Inclusive algumas coisas que historicamente, né, foram muito importantes para a física. Certo? Então, na antiguidade, certo? Nos tempos gregos, dos gregos ainda, certo? Aristóteles falou uma coisa que para a gente é meio óbvia, que o que é? Que objetos mais pesados caem mais rápido que objetos leves. Certo? É uma coisa que para a gente pode ser parecer óbvio, né? Mas Aristóteles falou e as pessoas acreditaram nisso por muitos anos, né? Toda a humanidade acreditou nisso. Certo? E isso é fácil a gente ver, né? Vou pegar aqui um exemplo, um papel e um livro. Vou pegar aqui o papel assim. Você falar assim, ó. Se eu soltar esse livro e esse papel, quem é que cai primeiro? Né? Vamos ver, ó. Bom, foi o livro, né? O livro caiu primeiro que o papel. Certo? Ou seja, então aqui estaria de acordo com o que Aristóteles falou. Certo? Que objetos mais pesados, né? O livro é mais pesado que o papel, cai primeiro cai mais rápido, né? Só que aí, ó, muitos anos depois, alguém só veio desafiar essa ideia, muitos anos depois, né? Galileu, certo? Fez um experimento simples, que a gente pode fazer agora.
né? Quem é mais pesado, o livro ou o pincel? Né? O livro, lógico. Certo? E eu vou soltar os dois ao mesmo tempo aqui, mais ou menos da mesma altura. Ver o que vai acontecer. Ó. Não sei se deu para visualizar, né? Mas eles caíram igual, certo? Exatamente igual. Né? Então, o que acontece? O livro é mais pesado que o pincel e o papel, mas o livro cai junto com o papel. Ou o livro cai primeiro que o papel cai depois. Mas o livro também é mais pesado que o pincel, certo? E se eu soltar os dois, eles caem junto agora. Por que o pincel cai junto com o livro, mas o papel não cai junto com o livro? Né? Então, para a gente entender isso, a gente tem que fazer mais um experimento. Qual? Se ao invés de eu soltar o papel do lado do livro, se eu soltasse o papel junto com o livro aqui, o que iria acontecer? Vamos ver o que vai acontecer, né? Se eu soltar o papel junto com o livro. Pronto. Vocês deu para visualizar aí, né? Desculpa, mas eles caem junto, certo? Então agora a gente já pode ter uma ideia do que começa a influenciar no movimento do papel, certo? Quando eu solto assim, por que o papel cai mais lentamente? Né? É por causa do ar, né? O ar que nos rodeia, certo? Já quando eu solto ele junto com o livro, o que acontece? O livro ele vai empurrando o ar para o lado. Então o ar que está aqui, não vai ter ar embaixo do papel, né? Tem só um pouquinho, mas esse ar que está abaixo do papel, ele não faz uma pressão sobre o papel. É como se isso aqui nas corridas, né, a gente chama de, o livro faz um vácuo do papel, né? Você já viu corrida de Fórmula 1, né? Que anda muito de moto tem isso também, né? Que pega o vácuo do carro da frente. Certo? Por quê? Porque o carro da frente vai jogando ar para o lado e realmente gera uma região em que o ar não está parado, né, como o carro da frente está pegando. Certo? Então, o que aconteceu aqui é exatamente isso. Né? O livro gerou um vácuo para o papel não. E por isso que quando você solta assim, o papel cai junto com o livro. Certo? Ou seja, o que significa dizer? Que se não houvesse atmosfera, os dois iam cair juntos. Né? Significa dizer que se eu chegasse num vácuo, na Lua, por exemplo, na Lua não tem atmosfera. Se eu soltasse os dois, a gente ia ver os dois caindo juntos. Né? Inclusive, foi um experimento que foi feito, certo? Foi feito e foi transmitido globalmente. Né? Não vou lembrar qual foi o ano, mas teve um ano em que, entre as várias viagens que foi feita à Lua, né, o homem foi para a Lua várias vezes, não foi uma única vez. Né? A mais famosa é aquela vez que o homem deixou aquela pegada lá, né? Que falou aquelas frases, né, que foi um grande passo para, quer dizer, um pequeno passo para o homem, mas um grande passo para a humanidade, né? Essa é a vez mais famosa, mas houveram muitas outras vezes, mas também não tantas, né? Acho que não chegou se não me engano, foram ali entre 5 e 15 vezes, né? Não vou lembrar o número exato, certo? Inclusive, todas essas missões receberam o nome de Apolo, né? Apolo tanto, Apolo tanto, né? Então, uma que ficou muito conhecido foi Apolo 13, né? Que Apolo 13, se não me engano, morreu os astronautas na decolagem, certo? Então, assim, tiveram várias missões, certo? E uma delas, o astronauta na Lua, ele pegou um martelo e uma pena. Ele pegou um martelo e uma pena, fez que isso aqui é um martelo, e soltou. E ele mostrou que na Lua eles caem os dois corretamente. Né? E ele até brincou dizendo: o senhor Galileu estava correto, né? Porque foi uma coisa que Galileu preveu. Né? Então, observe que para a gente é uma coisa muito contraintuitiva. Né? Porque quando a gente diz, não, os objetos mais pesados caem primeiro, com certeza, né? Tanto que eu soltei aqui e o livro caiu primeiro que o papel. Mas isso acontece por causa da atmosfera. Em lugares que não tem atmosfera, não tem ar, os objetos caem igual. E isso é uma coisa completamente contraintuitiva, gente. Não à toa a humanidade se enganou por muitos anos, né? Por séculos, aliás. Anos é séculos, né? Ou seja, ou mais do que séculos, né? O Aristóteles, né? De antes de Cristo. Né? Não vou lembrar qual o ano aí. Eu acho que ele é de antes de Cristo, né? Talvez até você saiba melhor do que eu, tá? Mas Galileu,
já se não me engano, de 1500, né? De ordem de 1500, Galileu. Ou é 1400, alguma coisa assim, certo? Então, ou seja, observe que precisou passar mais do que 14 séculos para um ser humano observar isso. Né? Que os objetos só não caem igual devido à atmosfera. Mas se não houver atmosfera, eles caem igual. Certo? Então, para esses dois objetos, a atmosfera é desprezível. Então, eles caem praticamente igual. Tudo bem? Isso tem várias coisas importantes que tem que entender em relação a isso. Né? Então, primeiro é o seguinte, primeiro é responder a pergunta por que, que os objetos caem. Por que os objetos caem? Certo? E vai depender da densidade do objeto também. Na verdade, vai depender da densidade da atmosfera. Né? Dependendo da densidade da atmosfera, o objeto ele pode cair mais lento ou não. Certo? Mas antes disso, vamos entender. Antes de eu falar um pouco da resistência do ar, vamos entender um pouco por que, que um objeto cai. Certo? Para qual deles vai cair mais rápido ou não. Para qual deles vai cair mais rápido ou não, né? Considerando a atmosfera, pronto, né? Na influência da atmosfera vai depender do quê? Vai depender da área dele. Quanto maior é a área, mais dessa área aqui de contato, né? Ó, área de contato. Quanto maior a área, mais lento ele fica, né? É tanto que esse papel, ele cai devagarzinho aqui se eu soltar, né? Ó. Mas se eu amassar ele, ele vai cair bem mais rápido, certo? Você está dando para ver porque ela dá uma travada, mas se eu soltar esse papel amassado e o livro agora, a gente vai ver que eles vão cair juntos. Né? Vou até fazer aqui o experimento. Prepara o livro aí. Ó. Vocês deu para ver, mas eles caem juntos, certo? Então depende dessa área, certo? Da área de contato do objeto. Né? Vai depender também da velocidade. A gente vai ver que quanto maior a velocidade, maior é a força de resistência do ar. Certo? E depende também de certa forma, depende da densidade, porque depende da massa dele, né? O quanto essa massa está distribuída. Né? Então, por exemplo, esse livro aqui, se eu soltar ele, praticamente não sofre influência da gravidade. Mas se eu, de alguma forma, conseguisse esticar ele, aumentar ele, para ficar com a área bem grandona, por mais que ele tenha um peso aqui de uns 2, 3 quilos, né? Ele ia soltar e ia cair igual uma pena, boiando, né? Agora, só que a área tinha que ser gigantesca, né? Ele ia cair flutuando assim, certo? Então, depende dessas coisas, né? Vamos lá, mas antes de a gente entender a influência da atmosfera, vamos responder a pergunta mais fundamental, que é por que, que os objetos caem, certo? Então, a gente costuma dizer que é por causa da gravidade, mas o que, que é a gravidade? Né? Então, a gravidade, certo? Mas a gravidade da Terra, que a Terra gera, né? Mas uma coisa que é entender por que, que a Terra gera gravidade, né? É só o fato dela ter massa, certo? Qualquer objeto que tem massa gera um campo gravitacional em torno de si, gera uma força gravitacional em torno de si, certo? O que significa dizer o seguinte, que esse objeto aqui, o pincel, ele está gerando um campo gravitacional. Esse outro pincel também. Significa dizer que nesse exato momento, esses dois pincéis estão fazendo uma força entre si. Nesse exato momento, esses dois pincéis estão fazendo uma força entre si. Aí você fala, pô, seu nosso tá maluco, agora pronto, agora deu. Agora foi que deu certo. Como é que ele está dizendo que os pincéis estão fazendo uma força entre si, se eu boto eles na mesa aqui, eles ficam parados? Né? Se eu pego eles na mão, pode ser o que for, eu não vou sentir essa força de jeito nenhum. Né? Então a resposta para isso é o seguinte, é que existe uma força, mas é uma força muito pequena. Certo? Só para a gente ter uma ideia, se eu colocar aqui um objeto de 1 quilo a uma distância de 1 metro de outro objeto de 1 quilograma, essa força vai ser uma força vamos botar aqui, ó, de 0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 667 quilogramas força. Ou seja, é força equivalente a quê, né? Aqui é microgramas, ao peso de 0,667 microgramas.
Ou seja, de distância. Para esses dois pincéis que eles pesam aqui 100 gramas, é uma força que seria praticamente imperceptível também. Praticamente não, é imperceptível, né? Muito difícil ter um instrumento que consiga medir, mesmo no laboratório, certo? Aí você pode também questionar outra coisa, mas professor, se essa força é tão pequena, então como é que a gente sabe que ela realmente existe? Né? Como é que a gente sabe que ela realmente existe? E foi isso que o pessoal questionou, né? A primeira pessoa a descobrir essa força foi Newton. Essa força gravitacional foi Newton. E, e aí o pessoal falou, então prova que essa força existe. Né? Então quem provou que essa força existia foi através de um experimento, né, que a gente chama de experimento de Cavendish, que é um experimento muito sensível, mas que dá para fazer em casa. Como é que você pode fazer o experimento de Cavendish? Você tem que criar um pêndulo de torção, certo? Espera só um minutinho, porque parece que deu uma travada aqui, mas voltou normal. Pronto. Como é que é um pêndulo de torção? Né? Deixa eu fazer em vermelho, que o pessoal vermelho está mais escuro. Então, para criar um pêndulo de torção, você pendura uma haste, certo? Comprida, quanto mais comprida, melhor. Certo? E um fio. Então, esse aqui já é um pêndulo de torção que a gente chama. Certo? E aí, você pendura num fio. Né? Só que esse é um fio que é bastante resistente, o fio de nylon, certo? Que apoia bastante peso. Certo? Então, naturalmente, você vai pendurar aqui no meio, né? Para estar em equilíbrio. E aí, na ponta dessa haste, né? Vai ser tipo uma barra, né? Uma barra de malhar e tal. Você bota a maior quantidade de peso que conseguir. Uma barra de malhar, só você bota aqui, sei lá, você consegue até botar uns 20 quilos, né? Claro que esse fio tem que aguentar bastante, né? Senão esse fio se rompe, certo? E aí você aproxima, e aí você primeiro tenta deixar esse sistema o mais estável possível. Você tenta parar o mais possível que você vai conseguir. Você vê que na prática é muito difícil você deixar isso aqui estável. Na prática, esse cara aqui, por mais que você tente parar bem direitinho, você vai ver que ele vai ficar vibrando um pouquinho, para um lado e para o outro. Certo? Mas você tenta deixar o mais estável possível. Fecha todas as janelas, fecha tudo, porque o vento, só um ventinho já vai começar a balançar isso aqui. Então tem que deixar influência de qualquer outra coisa, né? Deixar livre de influência de qualquer outra coisa. E depois aproxima outros pesos aqui próximo dele. Né? Vamos supor que seja os 20 quilos. Os 20 quilos, aproxima do lado de cá. E do lado de lá aproxima do lado oposto. 20 quilos aqui também. Certo? Deixa essa coisa todinha. O que você vai observar? Você vai observar que lentamente, essa barra começa essa haste, né? Essa barra de malhar aqui, ó, ela vai começar a torcer, vai começar a inclinar. Né? Então, se não tem vento, não tem nada, é exatamente essa força que está agindo. Né? Inclusive, dependendo do quanto ela inclina, você consegue fazer todos os cálculos da intensidade dessa força, dependendo das massas. Né? Foi assim que o pessoal primeiro descobriu a força gravitacional, e foi assim que descobriram a fórmula da força gravitacional. Né? Quer dizer, nem descobriram a fórmula, né? Na verdade, essa fórmula Newton já tinha chutado, né? Já tinha descobrido que era desse jeito, porque observando o movimento dos planetas. Né? Mas aí se comprovou que você pode comprovar que ela de fato é assim através desse experimento, né? Experimento de Cavendish. Né? Então, é um experimento que, de fato, a gente consegue comprovar que essa força existe. Né? Só que, como eu falei para você, essa força ela depende da massa. Objetos que têm massa pequena não. Por exemplo, talvez você esteja no seu quarto agora assistindo essa aula. Né? Então, você tem uma cama aí gigantesca perto de você, não sei grande, essa é uma cama pequena também, né? Essa cama, ela está atraindo gravitacionalmente, ela está fazendo uma força de atração sobre você. Né? Não é porque você está com sono, é porque ela está atraindo mesmo. Mas é uma força muito pequena, uma força desprezível. Assim como qualquer outro objeto, mesmo que tenha uma massa grande para a gente, vai ter uma força desprezível. Mesmo você calcular a força que um prédio gigantesco faz em você, você vai ver que é uma força pequena, imperceptível praticamente. Né? É a massa de um prédio gigantesco. Né? Então, a única força que a gente consegue sentir de um objeto que tem uma massa imensa que está próximo da gente é a força da Terra.
né? A Terra é um objeto imenso, tem uma massa gigantesca. E ela faz uma força sobre a gente. Só que essa força não é desprezível, essa força a gente consegue sentir. Essa é a força peso que age sobre a gente. Certo? E aí é por isso que os objetos caem. Né? Porque todo objeto que tem massa atrai outro objeto que tem massa. A Terra tem massa. Você também tem massa. Então a Terra está lhe atraindo. Por isso que você cai ou qualquer outro objeto. Certo? Assim como esse pincel está atraindo esse pincel. Só que aqui a força é muito pequena, a gente não sente. Né? Mas quando é a Terra atraindo, a gente sente. Tudo bem, Gustavo? Alguma dúvida em relação a isso? Vamos fazer o seguinte. Está dando mais ou menos 1 hora de aula, então nós vamos encerrar a aula agora, certo? E aí a gente continua vendo esse conteúdo na próxima segunda-feira, certo? Lembrando que a próxima segunda-feira é a última aula, só responder essa sua pergunta, né? Então, ambos os objetos se atraem, porém com intensidades diferentes. Na verdade, eles se atraem com a mesma intensidade, certo? Deixa eu justificar isso, que essa é uma pergunta importante, pergunta interessante. Deixa eu ver. Tá muito ruim, né? Eu ia falar uma palavra, não falar. Está fazendo, a gente está fazendo a Terra, isso eu não tenho dúvida, certo? A força que a Terra está fazendo, a gente está fazendo a Terra, mas lógico, o que acontece? Enquanto que para a gente, né, quando tiver vendo física 2, a gente vai entender isso direitinho. A força que faz na gente é exatamente equivalente à força do nosso peso. Então, eu peso 75 quilos, a força que faz em mim é aproximadamente 75 quilogramas força, certo? Quilogramas força. Essa mesma força eu estou fazendo na Terra. Eu estou fazendo uma força de 75 kg força na Terra. Só que qual a diferença? Se eu pulo, a gente vai ver que, como a Terra tem uma massa muito maior, essa força é desprezível para a Terra. Como a Terra tem uma força muito maior, essa força, para ela, é praticamente zero. Mas para mim, é uma força imensa, é a força que me mantém preso na Terra. Entendeu? Então, 75 kg força, para mim, é muito, é a força que me mantém preso. Mas para ela, é uma força desprezível. Certo? Outra coisa também é porque a Terra, lembrando, a Terra é um sistema imenso, cheio de coisas, né? Então, ou seja, todo mundo, não só eu, como todos os outros objetos que estão aqui na Terra, estão fazendo uma força sobre ela. Então, acaba que essa minha força que eu estou fazendo, ela é desprezível em relação à soma de todas as outras forças, né? Então, é por isso que, por mais que a gente esteja fazendo uma força na Terra, né? E é isso a gente está, não tenho dúvida disso, que a gente está fazendo uma força na Terra, mas essa força nunca vai ser capaz de mover a Terra, por exemplo. Jamais. Por quê? Porque é desprezível, né? Desprezível em relação à Terra. Ainda tem muitos outros objetos aqui também interagindo com a Terra que fica desprezível em relação a gente. Certo? Deu para entender isso aí, Gustavo? Ah, deu para entender. Então, pronto. Se aparecer mais alguma dúvida, certo? Você pode perguntar lá no WhatsApp ou no Google Classroom, certo? Só queria dar um aviso que essa semana eu vou passar a atividade, dessa semana eu não passo, até porque está acabando em nenhum, certo? E aí, então vou passar a primeira atividade, certo? E aí a próxima semana a gente termina o nosso último conteúdo da N1, que vamos terminar de ver o movimento da vertical. Né? Aí a gente começa o conteúdo da N2, que é vetores, movimento em duas dimensões, e a gente finaliza vendo a parte de rotações, né? Que é como se fosse uma parte do movimento de duas dimensões, certo? Então, por hoje a gente fica por aqui. Até a próxima semana, Gustavo. A revoar, né? Esse eu conheço de filmes. Pois tá. Tchau, Gustavo. Até a próxima semana. Opa, deixa eu cancelar aqui. Né?